Continuando aqui o livro Perturbações Espirituais, do Manuel Filomeno de Miranda, psicografado pelo Divaldo, a gente vem, acompanhando a conversa entre a equipe espiritual e os espíritos que estavam influenciando aquele dirigente da casa, que acabou se desvirtuando um pouco do seu objetivo mais importante. E ele é um espírito, esse espírito era um espírito muito revoltado, né? Principalmente com os seguidores do Cristo. E ele falou já um monte de impressões dele, né, contra os cristãos, contra os espíritas, contra o próprio Cristo. E agora o dirigente espiritual da casa estava não exatamente rebatendo, né, mas colocando uma outra visão sobre tudo aquilo, né? Então, vou voltar um parágrafo aqui. Se alguém quiser falar alguma coisa, por favor, interrompa, que eu não consigo ver a mãozinha. No passado, São Bento ergueu os monastérios, retirando os anacoretas das grutas do deserto, para que pudessem meditar entre as suas paredes. Logo depois, percebeu que, além das meditações, eram necessárias as ações e, acompanhado por São Gregório, estabeleceu as regras da solidariedade e da caridade em favor dos infelizes, orientando as instituições que surgiram na Idade Média a seguirem o exemplo de Jesus, mediante a frase ora mais labora, porque a preguiça é uma inimiga da alma. O tempo e as circunstâncias infelizes das paixões humanas destruíram esse nobre patrimônio no começo do segundo milênio. Mas Jesus enviou Francisco de Assis para que restabelecesse a necessidade do amor, e o irmão Sol de Assis modificou novamente a Terra. Inclusive, em relação a isso, né, tem uma corrente, né, que não só diz, né, praticamente afirma que não só Francisco, mas muitos daqueles espíritos mais próximos a ele, né, da qual até Joana de Ângeles, né, que é a mentora do Divaldo, faz parte dessa egrégora franciscana, vão retornar à Terra em algum momento desse período de transição para coordenar melhor as coisas, né? Vieram os poderosos iludidos, que criaram as cruzadas, a Inquisição, reacenderam o autoritarismo criminoso, mataram e incendiaram o planeta. E quando tudo parecia sob o domínio do materialismo, o Consolador veio ao mundo físico para restabelecer a verdade. Não mais são as criaturas a realizarem a grande obra do homem, porém, os imortais, despidos dos desejos do corpo, quais nós outro e o querido irmão, a fim de demonstrar a realidade da sobrevivência do espírito e a transitoriedade da matéria e das suas nefandas conquistas. Esse parágrafo é interessante porque tem uma relação direta ao nosso momento atual, né, do que ele fala. Que ele fala lá daquele período da Inquisição, quando o autoritarismo, as coisas seguiam um rumo muito estranho, onde todo mundo era perseguido, havia uma crueldade latente em quase todas as situações, tudo envolvendo poder, disputa. Me remete muito aos dias atuais, onde a gente acha que está tudo meio doido, né? Meio louco, né? Guerra uma necessidade das pessoas terem poder, dinheiro, e necessidades que são puramente terrenas, né? Então, nesse momento, quando a coisa parece que está perdida, veio o Consolador
E agora, conforme toda a literatura envolvida nesse processo de transição planetária vem dizendo, né, parece que vai piorar, mas, na verdade, é uma chance sendo dada a espíritos desarmonizados, e vai acontecer mais ou menos isso. Quando a gente achar que está tudo perdido, os grandes emissários dos céus se aproximarão mais da Terra e estimularão, se assim a gente pode dizer, né, uma mudança de conduta e de pensamento mais forte. Tudo passa, certamente, e os tempos são outros. Como um amigo afirma, sem dúvida, Moisés terá o seu momento. Qual ocorreu com outros líderes espirituais, à semelhança de Buda, Confúcio, Akenaton e diversos. Mas Jesus sempre esteve e se encontra acima deles, que são seus embaixadores, sensibilizando os espíritos até que se encontrem em completa identificação com a verdade e seja instaurado o reino dos céus nos corações, não na forma geográfica, como o caro irmão espera e defende. Desse modo, não nos veja, pois, como aqueles personagens medievais responsáveis pelas calamidades que o afetou e a muitíssimas vidas, recordando-se que também traz, conforme o declarou, as feridas em chagas abertas de crimes praticados em séculos anteriores, durante os períodos em que os bárbaros invadiram a Europa. Agora compreendo o poder da lei da causa e efeito. As vítimas inocentes que a Santa Inquisição assassinou eram nada mais, nada menos do que os homicidas de séculos anteriores, que devastaram a então civilização europeia e vieram resgatar os hediondos crimes, inclusive de salgarem o solo para que nada nele germinasse. Ninguém escapa impune de si mesmo, das leis soberanas neles mesmos esculpidas. Esse pedaço aqui pode fazer a gente pensar meio numa coisa assim, meio lei de talião, né? Não, eles mataram no passado, então tem que ser assassinados agora, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com essas interpretações e abrir muito a nossa mente, né? Porque senão a gente fica naquela eterna discussão, né? Ah, é castigo, né? Castigo, a lei da causa e efeito, o karma parece um castigo, parece uma imposição. Mas se a gente se imaginar, né? Às vezes na educação de uma criança, você fala com a criança milhares de vezes, né? Exagerando, né? Mas ela só deixa de fazer determinada coisa quando ela vai no momento de distração e faz e sente algum prejuízo com aquilo, né? É aquela história do não mexe aí que você vai se queimar, não mexe aí, ou então não pula que você vai cair. E ela continua, por mais que você tente orientar, ela continua querendo fazer aquilo, não sei se para testar, para mostrar que pode, até que algo acontece. E quando ela se conscientiza que realmente aquilo vai causar dor a ela para de fazer. Ou ela repensa como executar aquela mesma tarefa que ela ia fazer, ou brincadeira de outra forma. Então é mais ou menos isso que ocorre com a gente. A gente vê pela repetição dos conteúdos de mensagens que a gente recebe, dos livros que a gente lê, dizendo várias orientações que se repetem há muito tempo. Então, essa analogia que eu fiz é pelo que a gente passa. Às vezes não adianta falar, que a gente ouve, como se popularmente diz, entra por um ouvido e sai pelo outro. E a gente só entende quando enfrenta a consequência daquilo.
Então, embora possa parecer estranho, possa parecer para alguns cruel e até não uma forma de amor, é também uma forma de amor. Porque existe um outro ditado, né, que é, se não for pelo amor, é pela dor. Na verdade, é sempre pelo amor, mas a gente costuma não entender de uma forma mais doce. Então, o remédio precisa ser um pouco mais amargo. Mas somos nós mesmos que criamos tudo que nos acontece como consequência. Nada, nenhum passo que a gente dá, nenhuma dificuldade, nenhum tropeço acontece por si só. Está sempre relacionado com algum aprendizado que a gente precisa ter e ainda não teve. E as construções que a gente faz, indubitavelmente, vão criando as consequências do nosso futuro. É certo que o Pai de misericórdia não necessita da interferência humana imperfeita e vingativa para reconduzir ao bem os infratores, pois que dispõe de mecanismos superiores mediante os quais todos podem se reabilitar. O livre-arbítrio enlouquecido, porém, das criaturas humanas prefere a justiça a seu modo e afunda-se nos abismos da loucura que as domina por longo tempo. É hora, portanto, de ir para outro tipo de reflexões. O amigo reconhece haver pertencido às hordas alucinadas da destruição, tendo passado pelo processo de resgate doloroso que, em vez de o devorar, desarvorar, se bem compreendido, deveria servir de motivo de alegria, não buscando o estúpido esforço, rescindindo em gravames dos quais estaria libertado se houvesse entendido a lição recuperadora imposta pelo Criador. As elucidações lógicas e apresentadas com alta dose de bondade, sem qualquer ressentimento por parte do expositor, de alguma forma sensibilizaram o rebelde, que se manteve em silêncio, escutando e reflexionando. Antes, porém, que o angustiado espírito pudesse expressar-se, dando prosseguimento à cantilinária de reproches e propostas de vingança, o irmão Elvídio acentuou: qualquer tentativa de diálogo nesse momento é improfícua, pois que sempre será derivada para as ideias fixadas demoradamente ao longo dos séculos. Em razão disso, em razão disso, iremos recorrer à terapêutica do sono tranquilizador para futuros cometimentos. Nesse instante, as discussões, por mais claras e objetivas, redundarão inúteis. Aqui cabe outro pensamento, né? Outra ideia. Né? A gente sabe que quando a gente adormece, né, o nosso perispírito se desdobra e a gente pode conversar com espíritos em outra dimensão, podemos ser instruídos, né? E muitas vezes isso retorna para a gente como um sonho. Né? Então, aí é uma opinião minha. Eu creio que quando se usa esse sono tranquilizador, quando um espírito empedernido precisa começar a ser tratado, digamos assim, e ele é adormecido, alguma coisa semelhante possa acontecer com ele. Claro que alguns são adormecidos e ficam inconscientes, né? Mas que, em alguns casos, pode acontecer o mesmo fenômeno que acontece conosco, encarnados, quando adormecemos. A gente pode se libertar um pouco e numa dimensão acima. E esses espíritos
a gente já viu em vários livros, né, casos de desdobramento na espiritualidade. A gente sabe que isso é possível, porque nós temos vários corpos, vários estratos dimensionais, né? Isso pode acontecer com esse espírito também, é uma possibilidade que esses espíritos, durante o seu sono reparador e terapêutico, eles se desdobrem e sejam tratados, orientados em outro nível. E talvez por isso, muitos deles, quando acordam, acordam já com uma predisposição maior a mudar as suas atitudes. O amigo Germano acercou-se do médium e deu início à aplicação de fluidos anestesiantes, enquanto o mentor, com monotonia na voz, sugeria o adormecimento ao comunicante. Transcorrido menos de 2 minutos, o visitante espiritual repousava com algum ruído em profundo sono hipnótico. E aqui é interessante quando ele diz com monotonia da voz, né? Isso é uma técnica também mentomagnética, né? Porque se você quer estimular alguém, você fala com alegria, com agitação, mas se você quer induzir o sono, você vai falando de uma forma monótona, lenta, calma, e vai desejando aquilo e vai envolvendo, né, a quem você está direcionando aquelas energias, né? Aí entrando naquele estado vibracional e naquela sintonia, né? Então ele vai entrando naquela coisa da voz calma, monótona, naquela coisa de ir se desligando e se acalmando, e ele acaba, como ele fala aqui, num profundo sono hipnótico, induzido pelas vibrações geradas pelo dirigente espiritual da casa. Então, isso funciona, né, em todos os casos de mentomagnetismo, né, porque você induz mentalmente um tipo de energia e vai criando, a gente pode chamar de outros sinais, né, que vão fazendo ele facilitar o envolvimento naquela energia, naquela sintonia.